Oremos. Santo Deus e amado Pai, te louvamos, Pai, por poder estar na tua casa em mais um domingo, concluindo, Pai, esse dia separado para ti, para o louvor da tua glória. Queremos te pedir primeiramente perdão pelas nossas falhas, perdão pelo que temos feito que não tem te agradado, perdão, Deus, por tudo aquilo que temos feito que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo. Queremos te pedir também que o Senhor esteja, Pai, nos fortalecendo como igreja, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto essa noite, que a tua mão poderosa, Deus, venha a estar sobre a vida dos teus servos, que a tua mão poderosa venha estar abençoando cada um, Pai, que está servindo, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão a caminho, a vida daqueles que hoje poderão nos acompanhar somente pela transmissão. Que a tua mão poderosa, Deus, nos guie como igreja e nos conduza, Pai, a ter como único objetivo essa noite, louvar e exaltar o teu santo nome. Que o teu nome poderoso seja louvado e exaltado, que possamos aqui, Pai, ter uma experiência de renovo contigo. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. Convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 3. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Estarei lendo os versos ímpares. Os irmãos podem ler os versos pares. Diz assim a palavra: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam se entristecer com todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Deus demonstra sua misericórdia conosco, nos dando um novo nascimento, nos dando uma nova vida. E nele nós podemos dizer que temos a redenção, nós temos a vida eterna, nós temos a reconciliação com Deus. Convido você a louvar nesse momento. Vamos declarar que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo nos trouxe a esperança de volta. Vamos louvar ao Senhor. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. Então eu posso me agradar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou. Sem culpa então me doou. O passado já não mais tem poder, pois não sou. Ele por mim posso amar.
vou me render aos teus pés, vou me lançar, vou me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar, vou me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar, vou me entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança renovou, graça e paz nos revelou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar nesse momento. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 13. Josué capítulo 13, vamos ler apenas o verso 1. Que nós temos o Senhor falando com Josué quando do momento do final do seu ministério. E aí nós temos um texto que diz: sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e há muita terra para ser conquistada. Nós entendemos a partir desse verso que, número 1, o Senhor é o Deus da obra. O Senhor é o único que toca, o serviço da obra dele. Ele nos capacita para isso, mas a obra depende totalmente dele. E segundo, que por mais que nós tenhamos experiência, por mais que nós tenhamos rodagem no ministério da reconciliação, muito provavelmente quando nós estivermos velhos, quando nosso tempo passar, a obra do Senhor, ela provavelmente ainda não estará concluída, a não ser que Jesus volte antes. E nesse sentido, Missões Nacionais pensou esse ano o tema da nossa campanha de missões nacionais. Hoje é 7 de setembro, hoje é um dia que nós tiramos para refletir um pouquinho sobre o nosso país, e sobre tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse renovado, tudo aquilo que nós gostaríamos que acontecesse no nosso país. Mas como batistas, nós entendemos que o nosso principal anseio é justamente que o nosso anseio é que a nossa pátria ela seja alcançada para Ele. Que a nossa pátria seja alcançada para Ele. Então, o nosso tema da campanha de missões nacionais desse ano é Minha Pátria para Cristo. É um trecho de um famoso hino do nosso inário, do cantor cristão. Tem como base justamente esse texto de Josué, capítulo 13. Por mais que nós façamos, por mais que nós tenhamos evoluído muito, nós entendemos que o Brasil ele ainda não é um país alcançado. Nós podemos ter avançado, nós podemos ter chegado em cantos onde nós não tínhamos chegado ainda. Mas nós estamos muito longe ainda do 100%. Nós estamos muito longe ainda de atingir
esse ápice de dizer que em cada canto do Brasil existe um trabalho missionário ali sendo executado. Então, quando nós pensamos em alcançar a nossa pátria para Cristo, nós estamos pensando nisso, em alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus e alcançar até aquelas searas que para nós são invisíveis, como nós já falamos em outras campanhas aqui. Nós temos cegos e surdos que ainda não conheceram a Jesus, porque ainda não temos pessoas capacitadas o suficiente para levar o Evangelho na língua que eles entendem a essas pessoas. Então, nos próximos meses estaremos falando também disso, de o que nós podemos fazer como Igreja Batista para que a nossa pátria ela seja alcançada para Cristo. Nesse momento eu convido a Beni para vir aqui à frente, ela é a nossa missionária. Nós vamos fazer um momento de clamor pela nossa nação, nós vamos fazer um momento de oração. Quero que você pense na realidade do seu bairro, na realidade da sua vizinhança e em qualquer outra realidade que você possa ter testemunhado através dos jornais, que você diga, que você tenha plena certeza no seu coração de que só Jesus, ele pode modificar essa realidade. E como nós declaramos na campanha passada, Jesus transforma. Jesus tem o poder para transformar. A palavra de Deus nos foi entregue para isso, para que ela transforme as vidas Brasil afora. Nós estaremos orando por isso nesse momento. Irmãos, boa noite, graça e paz. Eu queria convidar os irmãos, aqueles que puderem, se ajoelhar para a gente fazer esse momento de clamor. Aqueles que puderem. Nós precisamos clamar pelo nosso país, nós precisamos clamar, não é só pelas situações adversas que temos de violência e tudo quanto tem acontecido, mas porque o povo está distante de Jesus. Se a gente não entende que o povo está distante de Jesus, a gente não entende mais nada. Porque isso já é o principal. Então, eu também vou aqui porque vamos orar. Senhor, maravilhoso Deus, Pai eterno, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos por esse momento que nós temos a oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para te clamar, ó Deus, pela nossa nação, para que o Senhor possa, Pai, mandar a tua palavra por meio dos instrumentos, Senhor, seja pessoas, seja aqueles que tu quiseres, Senhor, para que alcance vidas e vidas que estão distantes de ti, ó Deus. Nós te clamamos, Senhor, para que a nossa pátria venha a ser transformada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito, ó Deus. E assim, ó Deus, que nós venhamos também, Pai, a cada dia lembrar daqueles que estão distantes de ti, ó Deus amado. Faz o nosso coração, Pai, arder por aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Transforma, Senhor, a realidade não só de um local, meu Deus, mas vidas que precisam ser alcançadas por ti, Senhor. A tua palavra fala que tudo que pedirmos, o Senhor abençoa, se assim for a tua vontade. Então, Pai, esse é o nosso clamor, Senhor, que essa nossa pátria, ela possa não ter apenas nos lábios o teu nome, mas sim de coração, Senhor, que eles possam ter o seu coração habitando o Espírito Santo, ó Deus, e essa nação possa ser conhecida como uma nação que realmente tem Cristo, não só nos lábios, ó Deus. É isso que nós vimos, ó Deus, te clamar e te pedir, Pai. Sustenta os teus servos, levanta missionários, ó Deus, que possam ir naqueles lugares que ninguém consegue assim com facilidade, meu Deus, mas que ali o Senhor possa alcançar, ó Deus. Nós sabemos o quanto aos nossos olhos humanos pode parecer difícil, mas para ti, Senhor, nada é impossível, ó Deus. Resgata aquele que está perdido, Senhor, não só na questão dos vícios, mas principalmente do egoísmo, da vaidade, principalmente, Pai, das ilusões dessa vida social, Pai. Traz esse povo para perto de Ti, Senhor.
É isso que nesse momento, ó Deus, nós te clamamos e desde já te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o nosso alvo como igreja, irmãos? Nós estipulamos hoje pela manhã um alvo que nós, como congregação, desejamos alcançar ao final dessa campanha. Nosso alvo, ele é de mais de R$ 600, tá? Estaremos trabalhando ao longo do mês de setembro e parte do mês de outubro para poder entregar essa oferta à Junta de Missões Nacionais para que a obra do Senhor continue. Lembrando sempre, a Igreja Batista Central Ágape, ela se importa só com o número? Não. A Igreja Batista Central Ágape se importa que os seus membros tenham a plena consciência de que a obra missionária, ela acontece aqui no José Walter, mas acontece sobretudo fora. Então, em cada canto do nosso Brasil, onde você puder imaginar, Amazonas, Pará, Roraima, aqueles estados em que talvez você nunca tenha a intenção de ir, o braço da igreja está lá, trabalhando para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo. Amém? Então, vamos fazer um pequeno ensaio aqui para o domingo que vem. A partir do domingo que vem, nós vamos perguntar qual é o tema da nossa campanha. Qual é a nossa divisa? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:11, parte B. Amém? E, como já é de costume, não existe campanha de missões sem a música tema. Nós vamos conhecê-la nesse momento. Peço que os irmãos prestem atenção para que a gente consiga gravar direitinho o nosso tema. Estaremos louvando ao longo dos próximos domingos com ele.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos conquistar a nossa pátria para Cristo. Amém. Por fim, irmãos, queremos saber se essa noite tem alguém no nosso meio que nos visita pela primeira vez, que está adentrando o nosso tempo pela primeira vez. Tá? Não tendo, nós vamos praticar a nossa comunhão como igreja. Convido você a ficar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor, dizendo que nós somos o povo de Deus, esse povo que vai se levantar, esse povo que vai se mobilizar para ganhar a pátria para Jesus. Amém? Vamos louvar. Somos todos nós, teu povo, Deus. Viemos aqui pra te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Saiba que Jesus, Ele te ama, é digno e feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele, Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Somos todos nós, teu povo, Deus. Viemos aqui para te adorar, te exaltar, louvar o teu nome. Saiba que Jesus, Ele te ama, é digno e feliz como eu sou, mesmo que você se afaste dele. Ele continua a te amar, porque Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de amar você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhosa é a nossa comunhão. Nós sabemos que nós recebemos do Senhor Jesus uma missão
E essa missão que nos foi dada, nós não recebemos garantias que ela seria fácil. Na verdade, essa missão ela pode ser muita coisa, mas ela não é fácil. De fazer discípulos onde quer que nós estejamos. E mesmo que a Bíblia nos garanta que iremos passar por aflições, mesmo que a Bíblia nos garanta que nós temos tempestades na nossa vida, uma certeza o Senhor nos deu, de que estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Nosso próximo louvor fala sobre isso, sobre confiar na mão do Senhor, confiar que ainda que a tempestade venha sobre a nossa vida, Ele é a nossa rocha, nosso escudo, é a nossa fortaleza. Vamos louvar o nome dEle. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guiará.
Deus, nós te louvamos porque podemos clamar aleluia, Deus. Ainda que os problemas venham bater a nossa porta, ainda que as tempestades da vida venham a tentar nos afogar, nós conseguimos ser gratos a Ti, Deus, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, elas nos alcançam dia após dia, elas nos permitem, Deus, ter a paz. Nós falamos disso hoje na nossa escola bíblica. Nós entendemos que não é possível para o homem, Deus, ter paz sem a Tua presença. Porque sem a Tua presença, Deus, o que nos resta é lutar, brigar, perder a paciência por coisas que a traça pode destruir e que o ladrão pode roubar. Mas em Ti, Deus, nós temos a esperança eterna. Nós temos a esperança de que a nossa vida ela não termina, Pai, na passagem desse mundo. Nós temos plena convicção aqui, Deus, de que a partir do momento em que nós fecharmos os nossos olhos, a partir do momento em que o nosso tempo findar nesse lugar, nós abriremos os olhos diante de Ti e receberemos a mesma promessa, Deus, que o ladrão recebeu na cruz. Estaremos contigo no paraíso. Estaremos contigo, Pai, num local onde não haverá choro, nem doença. Nós podemos ser gratos a Ti, porque somente em Jesus, Deus, isso é possível. Somente em Jesus nós podemos desprezar as coisas desse mundo. Nós podemos parar de perder tempo com coisas que o Senhor não disse que veio aqui para fazer. O Senhor não veio aqui por poder, o Senhor não veio aqui por status. O Senhor não veio aqui, Deus, para que pessoas pudessem ficar mais ricas. Mas o Senhor veio trazer, Pai, a salvação àqueles que já estavam perdidos. O Senhor restituiu a nós, Pai, aquela comunhão que tinha sido perdida no Jardim do Éden. E gratos nós somos a Ti, porque podemos em Ti fazer esse clamor de dizer aleluia, de poder confiar de que o mar, Pai, ele não tem poder sobre nós. Ainda que ele venha nos submergir, a Tua mão, Deus, nos traz à tona para respirar. Queremos clamar a Ti, Deus, que nesse momento, se nós tivermos pessoas que no nosso meio que ainda não tomaram a sua decisão, que ainda não estenderam a mão de volta para Ti, Deus, para que o Senhor as traga à tona para respirar essa noite. Que a Tua palavra, Deus, ministrada pelo Teu servo, venha ao encontro dos nossos corações e que ela possa, Pai, provocar a mudança. E que esse possa ser o primeiro passo de uma longa caminhada em que nós cremos que o Senhor estará conosco, de conquistar essa pátria, esta nação para Ti. É no Teu nome que nós clamamos e no Teu nome que nós confiamos, no Teu nome que nós entregamos, Deus, esse desejo do nosso coração. E em nome de Jesus nós Te clamamos, para que tudo isso ocorra para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento a palavra está com o pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do versículo 28. E dizer que estou muito feliz de estar na presença do Senhor. Igreja cheia, para a glória de Deus. E com dois visitantes, não a primeira vez, mas são nossos irmãos em Cristo, da Primeira Igreja Batista do Zé Walter, o Antônio e a Fátima. Correto? Sejam muito bem-vindos, tá, querido casal, ao nosso meio. E a todas as demais famílias da nossa igreja também, muito bem-vindos à nossa presença. Nós estamos estudando, iniciamos no mês de agosto e finalizaremos no último domingo de setembro o estudo da carta, a primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já estamos no capítulo 3, hoje, versículo 8 até o versículo 22. Percebamos que
Pedro, em sua carta, ele faz um esforço às igrejas às quais a carta está sendo dirigida para um viver santo, um viver que edifica ao Senhor, um viver que agrada a Deus, um viver que não é fácil, um viver que há muitos desafios. Nós não somos diferentes dessas pessoas ao quais ele escreve, porque nós também somos crentes, somos separados por Deus para uma vida santa, uma vida onde o nosso comportamento, onde a nossa conduta, onde as nossas ações, as nossas palavras, tudo aquilo que sai de nós deve ser para edificação do Senhor, edificação nossa através do Senhor nas nossas vidas. E ele faz esse esforço porque a igreja do Senhor estava crescendo. E me deixa muito feliz quando nós recebemos irmãos e irmãs na nossa igreja. E a nossa igreja, quando é perguntado hoje pela manhã, nós recebemos 2 pessoas como membros da nossa igreja, a irmã Caroline Moura e o irmão Expedito Davi, tá? Esses 2 irmãos agora fazem parte da nossa igreja, passaram por sessão. E uma das coisas que eles falaram para nós foi a questão do acolhimento que nós demos para eles. A Carol até se emocionou, a igreja se emocionou junto com ela, porque de fato, quantos de nós procuramos uma igreja saudável, uma igreja acolhedora, uma igreja que olhe para nós além dos nossos pecados, das nossas feridas, das nossas mazelas, mas uma igreja que esteja preocupado naquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa vida. E Pedro, ele estava muito preocupado com todas as vidas que aqui foram alcançadas, mas que precisavam perseverar na caminhada cristã. Então, essa mensagem para você cristão ou não, para você crente ou não, mas é um convite para perseverarmos juntos em algo que é muito difícil, que é no meio do sofrimento. O tema da mensagem é sofrendo por fazer o bem. E quando nós somos chamados para sermos crentes genuínos, verdadeiros, conforme o Senhor nos ensina através da sua Bíblia, haverão sofrimentos, haverão dificuldades, haverão lutas, haverão espinhos na nossa caminhada. Mas nós vamos perceber hoje o quão é importante nós permanecermos nesse sofrimento como algo que faz parte daquele que alcançou a sua salvação através de Cristo Jesus. Então nós, como crentes, nós sim devemos orar para o Senhor afastar de nós o cálice, afastar de nós a cruz pesada, afastar de nós esse espinho na carne. Mas nós também precisamos entender que pode ser a vontade de Deus. Porque é em meio ao deserto, é em meio às lutas, é em meio às dificuldades que nós sentimos mais a presença de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos mais dependentes dele. E aí, agora sim, fazendo a leitura, só beber rapidamente aqui a água. Em 1 Pedro 3,8 diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor
em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Meus irmãos, Pedro, a gente viu aqui nos versículos, nas passagens anteriores, nos sermões anteriores, que Pedro ele faz um esforço para ensinar a igreja o viver cristão. Nós já falamos sobre isso, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos agora aprender a ser um crente. Porque quando nós aceitamos a Jesus, algo tem que mudar na nossa vida, concorda? Porque agora nós somos, a Bíblia vai dizer, uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E essa novidade de vida que o Senhor nos chama, esse compromisso novo, agora em sua presença, agora numa caminhada que será celestial, mas até lá são muitos dias, muitos meses, muitos anos, muita coisa acontecendo. Pedro, ele vai ali ensinando a igreja, discipulando a igreja, e o nosso intuito aqui também é discipular cada um de nós sobre o conforto ao meio ao sofrimento. Porque muitas igrejas estão aí fora, portas e portas abertas, pregando um falso evangelho, onde pessoas estão convidando e a mensagem pregada é: aceite a Jesus e cesse o sofrimento na sua vida. Aceite a Jesus e as coisas vão ser melhores. Aceite a Jesus e vai ser só bonança e paz a partir de hoje. O que infelizmente é uma grande mentira. Porque quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, a falar aqui de Pedro, que escreve essa carta, nós vemos discípulos que alcançaram a salvação e a sua vida, na verdade, piorou. Piorou no sentido físico. Por quê? Porque eles agora passaram a ser perseguidos. Eles passavam a ser presos. Eles passavam a sofrer ameaças de morte. Mas o texto vai dizer, nós vamos entrar ainda em alguns pontos, mas que mesmo em meio a esse sofrimento, recebido de uma forma injusta, Pedro convida a igreja a ser o quê? Feliz. Olha aqui, eu ia falar um termo aqui, jovem, né? Olha que contradição. Mais jovem eu falava, olha que doideira. Mas como pastor a gente precisa modelar as expressões, né? Mas a juventude usa muito esse termo. Então você jovem entende o que eu estou dizendo, mas é uma contradição. É algo que é totalmente oposto. Se eu estou sofrendo, se eu estou sendo machucado, na verdade eu vou chorar. Eu vou sofrer, eu vou lamentar. Eu não vou sorrir. Eu não vou se alegrar. Mas quando nós temos Jesus no nosso coração e Ele é a nossa esperança, e nós passamos a viver conforme Cristo quer que a gente viva, e a gente vê que essa tempestade ela é passageira, nós passamos a sorrir. O jugo que Jesus nos promete dividir conosco passa a ser o quê? Suave e leve. Então Pedro conforta os irmãos que o sofrimento pode ser uma consequência positiva daqueles que fazem a vontade de Deus. E aí a reflexão ela é individual, você pode olhar para si
olhar para os teus sofrimentos e ter o seu juízo de valor, se realmente esse sofrimento que você está passando é vontade de Deus ou não, tá? No sentido de ser uma consequência da vida que você está levando agora, de um crente, de alguém que está buscando ao Senhor, porque aqui era o que estava acontecendo. Sofrimentos estavam acontecendo na vida desse povo, mas olha que interessante, Pedro, ele fala algo que ameniza o nosso sofrimento. Ele fala algo que nos ajuda muito na caminhada, que é o quê? O amor fraternal. Tenham o mesmo modo de pensar. Versículo 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, ou seja, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. O que é que Pedro está dizendo aqui? Mais na frente, Pedro vai falar sobre as injustiças que nós sofremos. Não necessariamente eu fazer o mal vai implicar necessariamente aliás, mesmo eu fazendo bem, não implica necessariamente que eu vou receber bem, bondade. Mas ele nos convida para sermos voluntariosamente pessoas que vão agir dessa forma, fazendo o quê? O bem, tendo misericórdia, tendo compaixão. Vocês receberam bênçãos e devem o quê? Retribuir bênção. Quando nós olhamos para a igreja, para que serve a igreja? A igreja é uma instituição criada por Deus para glorificar a Ele, para ser uma extensão do céu aqui na terra, mas para também abençoar pessoas. Toda pessoa que passa por esse portão, por essa entrada, precisa ser abençoada. Tem pessoas que passam por esse portão derrotadas, pessoas que passam por esse portão abatidas, tristes, sofridas, mas recebem o que de nós? Um abraço, uma acolhida, um sorriso. Recebem coisas que muitas vezes na sua casa não tem, mas vai encontrar onde? Na igreja, na casa do Senhor. E Pedro está ensinando a esses irmãos que a verdadeira igreja de Deus precisa ter esses elementos. Uma igreja que não faz o bem, uma igreja que não é amorosa, uma igreja que não é misericordiosa, não é igreja. Por quê? Porque as pessoas que vêm com as dificuldades da vida, com o sofrimento, vão encontrar o que aqui? É mais sofrimento, é mais dificuldade. Qual é o intuito de nós existirmos como igreja e aumentarmos o sofrimento na vida de uma pessoa que já está precisando, na verdade, é de um ombro amigo? Nós falamos ontem na nossa organização de mulheres aqui da igreja, a MCM, sobre a amizade. Quão importante é você ter um amigo. Mas não é qualquer amigo. É uma amizade verdadeira, uma amizade que muitas vezes vai querer te confrontar, mas para o seu bem. Porque quer que você faça a vontade de Deus. Aqui é só um parênteses, mas é só para nós entendermos que é muito importante a gente ter essa convicção. A nossa chamada primordial como igreja não é levantar muros, pintar paredes, ter instrumentos, é fazer o bem ao nosso próximo, é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Nós estamos em campanha de missões nacionais, onde a pregação da palavra, ela é prioritária. Precisamos alcançar pessoas, mas houve um entendimento de que pregação da palavra, ela gera como consequência fazer o bem. Nós olhamos para a nossa denominação e nós, para a glória de Deus, verificamos que há ações missionárias como a carreta, que nós tivemos aqui no José Walter, com ações de saúde, ações de odontologia, ações com outras especialidades. Nós temos a Cristolândia, olha que fantástico, pessoas que são viciadas em drogas podem agora serem acolhidos em uma casa que é bem parecida com a Cracolândia, mas eles tiveram a virada de chave e chamaram de o quê? Cristolândia. E vidas estão sendo alcançadas. A nossa igreja não é diferente disso. Para a glória do Senhor somente, nós temos o sábado missionário,
onde nós estamos levando palavra de salvação, nós estamos levando alimento para essas crianças e adolescentes do nosso bairro. E quantas ações nós podemos fazer, mas que muitas vezes precisa de uma palavra como essa. Era para ser automático, era para ser assim. Mas por que que não acontece? Porque nós somos pecadores e falhos. Essas pessoas, elas conheceram a Jesus através da pregação da palavra, mas ainda assim Pedro insistia com elas de que, olha, vocês precisam fazer o bem. Vocês não podem retribuir o mal com o mal. Por quê? Porque o mundo lá fora nos ensina algo que não é bíblico. Você deve realmente responder aquilo que lhe fizerem. Se é com bem, devolva com bem. Se é com mal, devolva com mal. E não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Pedro nos ensina. Então nós devemos receber a bênção que é a salvação. Jesus em nossa vida, Ele nos amou, Ele teve misericórdia de nós, Ele nos perdoou. O que a gente deve oferecer para o nosso irmão? A mesma coisa. É perdão, é misericórdia, é amor. Ah, pastor, mas ele não merece. E você merece o perdão de Jesus? Você merece o amor de Jesus? Então, quem somos nós para dizer que a outra pessoa, por não merecer, eu não posso perdoar, eu não posso amar? E aqui, claro, eu não vou entrar em tese no que aconteceu da pessoa para com você. Mas Pedro está nos ensinando que nós precisamos agir como Jesus agiu. E esse é o nosso desafio como igreja. E até a volta de Jesus, até o nosso encontro com Ele na glória, esse vai ser o nosso desafio. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ele vai falar aqui no versículo 10, essa passagem, ela vai estar também lá em Salmos, capítulo 34, tá? Quem quiser depois comparar, porque aqui Paulo está falando de algo que ele escreveu. Aí poderiam ter pessoas que discordariam, concorda? Ele está falando algo que é absurdo. Quem foi que disse isso? Deus falou com você, aí ele pega um texto do Antigo Testamento para aplicar, dizendo, versículo 10, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde o quê? A sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o quê? O bem. Busque a paz com perseverança. Ou seja, não é uma paz de hoje somente, mas é uma paz que persevere. É uma paz que continue amanhã, depois de amanhã e depois e depois. Verso 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre quem? Os justos. Ou seja, todos nós somos justos, uma vez que fomos justificados por Jesus. Mas que justificação é essa que eu recebo do Senhor e não aplico na prática? Porque recebemos justificação do Senhor na mesma linha da misericórdia, na mesma linha do amor incondicional. E o que nós devemos despejar sobre os outros? Também a mesma justiça de Deus sobre nós. E essa justiça, ela é acompanhada por esses outros elementos: amor fraternal, misericórdia, não devolver mal com o mal, mas devolver o mal com o bem. Amém? Segundo, sejam felizes por praticarem a justiça, ainda que sofram. Aí Pedro, como a gente diz uma gíria, ele vai com os dois pés na igreja. Por quê? Porque ele antes prepara a igreja da necessidade de fazer o bem, de ser amorosa, de ser uma igreja compassiva, de ser uma igreja abençoadora. Mas, mesmo a igreja fazendo essas atitudes, vocês poderão sofrer. Vocês poderão sofrer injustiças. Mas o que ele vai dizer aqui para nós? Que nós devemos aproveitar essas injustiças para santificar Cristo que está onde? No nosso coração. Quando foi que Jesus foi santo aqui na terra? Quando ele não pecou, obviamente. Mas, meus irmãos, ele foi santo em todas as vezes que injustiças foram praticadas contra ele, e ele teve a oportunidade de pecar e de cair, mas ele não fez. Ele fez o quê? A vontade de Deus. Ele estava com fome no deserto, o diabo vem e o tenta com comida.
E Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As pessoas trazem a mulher para Jesus, a mulher adúltera, para que fosse por ele também apedrejado. Ele diz, aquele que não cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Quando todas as pessoas julgavam Zaqueu por ser um publicano, um cobrador de impostos, corrupto, Jesus foi lá e entrou na casa do camarada, dizendo, hoje eu vou participar da tua casa. Então percebam que como é o termo mesmo? Contradição, obrigado. Gediel é meu dicionário aqui. A contradição, na verdade, que nós enxergamos na prática humana, na lógica humana, não é a lógica de Deus. Na verdade, enquanto a gente está indo por essa direção, Deus já tem mostrado para nós uma direção totalmente oposta. Por quê? Porque a gente quer seguir a nossa direção, o nosso jeito, a forma como a gente aprendeu, ou a forma como o meu coração quer que eu haja. Mas Jesus diz o seguinte, olha, uma vez salvos, vocês serão verdadeiramente livres. E essa liberdade que eu dou para vocês é para que vocês não sigam mais nessa direção, mas que vocês tenham a oportunidade agora de seguir essa. Um caminho que é estreito, um caminho que é puxado, é pesado, mas que vocês estarão sendo o quê? Santificados. O que as pessoas lá fora precisam, meus irmãos, é de santos. Mas não é esses santos da Igreja Católica. Somos nós. Somos eu e você, santos. Nós somos santos. Porque o termo santo é para aquele que é separado do pecado. É para aquele que hoje pode ser um sumo sacerdote, porque é um meio de salvação para outras pessoas. Antigamente, você tinha a figura do sumo sacerdote, que é aquele que entrava no santo dos santos, onde somente ele era que tinha contato com Deus. Todos nós podemos, através de Jesus Cristo, ter relacionamento com Deus. Mas tem vidas lá fora que não têm esse relacionamento. São imaturos, são pessoas destinadas para o inferno, mas estão esperando uma oportunidade nossa para conhecer a mensagem de salvação. Estão esperando de nós um convite para ir à igreja. Estão esperando de nós uma ligação, uma mensagem, um convite para conhecer a Jesus. E eles vão conhecer através de nós, por quê? Porque nós somos santos, nós fomos santificados, nós somos separados, nós somos transformados, nós somos edificados, nós fomos salvos. E somente nós conseguiremos pregar a palavra do Senhor Jesus. Somente eu e você, adultos, ensinaremos para as próximas gerações sobre Jesus. Somente os mais velhos poderão ensinar para os mais jovens. Então a caminhada não acabou. O evangelismo não acabou. Não sei quantas pessoas você já alcançou, mas enquanto saúde, enquanto vivo, enquanto saudável, enquanto disponível, você pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar pessoas para Jesus. O meu sonho para essa igreja não é só ver esse templo entupido, mas é a gente fazer vários cultos. É a gente quebrar essa parede aqui e ter que transformar isso aqui tudo em templo. É isso aqui não caber mais de gente, a gente ter que ir para um outro local porque não cabe mais de tantas pessoas. Mas não é para o meu engrandecimento. Eu posso até descer aqui e passar o microfone para um outro pastor. Eu não tenho esse apego a ser um pastor de igreja grande. Eu entendo que uma igreja grande é uma igreja que prega Jesus Cristo. É uma igreja que entendeu que precisa cumprir o seu ID. O seu ID que vai muito além da oração, vai muito além da oferta, mas é falar, é expressar. Como diz lá o texto em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? E essa igreja ela estava crescendo. E as pessoas estavam conhecendo Jesus, além do falar, mas também pelo procedimento. É muito triste um crente chegar num comércio ou na sua própria casa
e ter um mau testemunho, as pessoas vão acusar logo, e é porque é crente. Eu não vou nem para aquela igreja do fulano, porque naquele dia ele fez uma comigo que eu não perdoo. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter falhas. Não estou dizendo que a gente vai ter uma vida perfeita. Mas é só para você entender que a vida, ela tem as dificuldades. E a vida cristã, ela é difícil. Porque as pessoas, elas olham para o nosso procedimento e elas vão julgar, elas vão condenar. É um falso moralista, é um falso crente, é um mentiroso, é um hipócrita. Mas se você está em paz com Deus, entendendo fazer isso aqui na prática, aí eu digo para você que a ignorância está no outro que está te acusando. Mas se você não cumpre o que eu falei primordialmente aqui, de retribuir as bênçãos, a misericórdia, infelizmente é verdade o que ele está dizendo. E as pessoas, elas olham para nós. Então, nós precisamos santificar Cristo em nosso coração, ou seja, realmente buscar uma vida que agrade ao Senhor, que gere como consequência o que? As pessoas irem até nós. Olha o versículo 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem o quê? Envergonhados de suas calúnias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nada. Se a pessoa disser assim, ó, você segue uma falsa religião, se ela querer lhe perguntar alguma coisa, você pode sim dizer, olha, deixa eu te explicar, o que você está dizendo é errado. Você crê em Deus? Geralmente a pessoa crê. Então, Deus, aí você começa a historinha. Você começa a ensinar a pessoa, você começa ali a discipular ela. Ah, mas você fez sua parte, a pessoa não acreditou. Não tem o que fazer. Porque quem convence o homem do seu pecado é o quê? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Mas qual é o nosso papel? É andarmos nesse mundo como Jesus andou. Por quê? Porque nós pregamos com palavras, mas nós também pregamos com atitudes, com ações. Eu lhe faço a seguinte pergunta: como é que você é conhecido na sua família? Como é que você é conhecido no seu trabalho? Como é que você é conhecido na igreja? Daí você pode tirar muitas respostas. Ah, mas uma pessoa disse, tá, uma, mas é só ela, tem outras e outras e outras. Então, realmente, o erro está nas outras pessoas, não está em você. Então, é algo que a gente precisa ter sempre essa convicção. Por quê? Porque o diabo usa as nossas convicções para nos enganar. E Pedro está falando aqui para crentes, para pessoas que eram recém-convertidas, que estavam ainda tentando desvencilhar a sua consciência carnal para uma nova consciência espiritual. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma consciência espiritual. Nós precisamos fortalecer o espírito que está em nós, para que, quando formos procurados, para quando formos responder, as pessoas que estão nos chamando de falsos crentes, hipócritas, a gente venha fazer o quê? Verso 16. Contudo, façam o quê? Com mansidão e respeito. É aquela pessoa dizer, olha, você está errado. E, biblicamente, você corresponde ao que está dizendo aqui no versículo 8 e 9, e aí você fica o quê? Em paz. Fica tranquilo. Porque, não, eu não concordo. Mas ainda que você está dizendo que eu sou assim, que eu sou assado, pois eu lhe peço perdão. A humildade. O texto vai dizer aqui que haverá o quê? Uma vergonha, um constrangimento. Não, a gente não pode querer propositalmente constranger aqueles que falam mal da gente. É uma consequência. Se você é alguém que faz o bem, se você é alguém que é transformado, você vai, a partir de hoje, o quê? Constranger as pessoas. Lembra que Jesus nos chama para o quê? Ser luz do mundo.
O mundo lá fora é trevas. É trevas, é escuridão. Fábio, apaga as luzes tudinho do templo. As daqui. Ainda tá bom, né? Pode acender, meu irmão. Não fica para a próxima, a parte lúdica. Na criação, Deus disse: haja luz e houve luz. Deus tem dito para nós hoje: vocês são a luz do mundo. É uma luz muito maior, muito mais poderosa, muito mais eficaz do que a luz criada por Deus, a luz do sol. Mas a gente renuncia a essa luz. A gente quer viver em trevas, a gente quer viver conforme o nosso jeito. A gente não santifica a Cristo que está no nosso coração. A gente já se acostumou a ter Jesus em nós, mas a gente não quer o quê? Frutificar. Não é só Jesus entrar, mas é Ele também sair. Mas sair em formas de ações, em forma de fruto do Espírito. A boca fala o que o coração está cheio. É simples, meus irmãos, mas infelizmente somos falhos e pecadores e a gente não consegue exercer isso porque nós não temos santificado a Jesus em nosso coração. E qual a saída, pastor? Se eu não tenho conseguido fazer o bem, se eu não tenho conseguido viver isso aqui na prática, qual é a saída? A saída é uma palavra: Jesus. Jesus é a sua saída. Jesus é a sua esperança. Jesus é o enviado de Deus para te dar uma oportunidade a partir de hoje e de muito tempo de ser uma nova criatura. Porque ele vai dizer aqui, no verso 17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Porque também Cristo sofreu pelos pecados. Pelos pecados dele, Jesus? Não, nossos. Pelos nossos pecados. Uma vez por todas. O justo pelos injustos. Ou seja, Cristo, justo, perfeito, santo, ele morreu por quem? Por injustos, por falhos, por pecadores. Com que intuito? Para nos conduzir para Deus. E conduzir para Deus não se restringe só à salvação. Um dia, Jesus voltará e ele nos levará para o Pai. Mas o conduzir para Deus é nos conduzir para uma vida santa. Quando? Hoje. Agora. Nesse exato momento. Jesus já tem nos chamado para um viver santo. Jesus já tem nos chamado para uma vida justa. Porque ele morreu por nós que somos injustos. Mas ele não morreu por nós para que a gente continue sendo injustos. Injusto no sentido aqui, pessoas medíocres, pessoas que não estão nem aí com a palavra de Deus, pessoas que não estão nem aí em fazer a vontade de Deus, pessoas que não estão nem aí em cumprir aquilo que a Bíblia está dizendo, que a palavra é ensinada e pregada domingo a domingo, quarta a quarta, EBD a EBD. Jesus morreu para pessoas injustas que querem ser justas. Pessoas que querem realmente serem transformadas. Pessoas que não estão satisfeitas com a vida que têm levado e a partir de hoje querem entregar a sua vida ao Senhor e Salvador de suas almas, Jesus Cristo. A salvação, meus irmãos, é um ato, mas a santificação é até a vida eterna. Então não adianta dizer que não há o que mudar. Não adianta dizer que não há o que se transformar. Não adianta dizer que Deus não pode ainda operar milagres na sua vida. Ele pode, Ele quer e Ele vai operar. Ele vai te transformar. Então não adianta ficar lutando contra isso. E aí ele vai trazer uma passagem muito legal no versículo 20, que há muito tempo desobedeceram,
Quando Deus esperava o quê? Pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. A salvação na época de Noé era disponível só para a família de Noé? Era não. A salvação estava disponível para todas as pessoas ali. Mas somente a família de Noé foi salva. Porque somente a família de Noé creu. Somente a família de Noé teve fé. Somente a família de Noé buscou a Deus. Viu que apenas Deus era a sua oportunidade de salvação. Queria vir um grande dilúvio e sim, precisava construir uma arca. E aí tome zombaria, tome xingamento, piada. Imagina aí um homem já idoso construindo uma arca. Esse homem tá pirado, tá maluco. Mas ele obedeceu ao Senhor. E ele construiu uma arca. E a história vai contar que ele salvou a si, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas. E nós entendemos biblicamente que aqui já é um comparativo da forma como Deus iria salvar as demais pessoas seguintes. Porque Deus salvou essa família através de uma grande arca do dilúvio. Agora Deus estava usando a água para salvar pessoas, através do batismo. E aqui ele abre um grande travessão, explicando que a salvação ela não vem pelo ato de se batizar. Tá? Não há poder no batismo, mas que o batismo é uma confirmação da sua salvação em Cristo Jesus. Que você, crente em Jesus, você precisa ser batizado, porque é o quê? Uma ordem. Uma ordem do rei. Quem é o nosso rei? Jesus. Então o batismo, ele confirma a nossa salvação, para que confirmamos o quê? Um compromisso, versículo 21, final. Para que tenhamos um compromisso de uma boa consciência diante de Deus. O batismo, meus irmãos, ele não é fácil. Porque imagina, você vai se batizar. Você está confirmando diante de Deus e da igreja que você é uma nova criatura. Como nova criatura, você vai se lembrar de quando você era uma velha criatura. E você está confirmando, através do batismo, que a partir de hoje você vai buscar andar em novidade de vida. Que o velho Rubens, que as pessoas não gostavam, porque era ruim, porque era desobediente a Deus, porque fazia coisas erradas, agora vai ser um novo Rubens. Um Rubens transformado. O Rubens que vai fazer o bem. Significa que as pessoas vão parar de falar mal? De forma alguma. As pessoas vão querer se apegar ao seu passado. Mas o teu passado já foi apagado. Já foi perdoado. O teu passado não te controla mais. Não tem poder para te controlar. Porque Jesus agora é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da tua história. Jesus conduziu em Deus, primeiro momento, Noé e sua família, e conduz crentes hoje para o batismo. Ou seja, para uma confirmação da fé em Jesus Cristo. Se alguém aqui essa noite que não é batizado, a pergunta é: o que você está esperando para ser batizado? Se você de fato é um crente em Jesus, você crê que só em Jesus há salvação, há perdão de pecados, por que você espera? Teremos daqui a pouco alguns irmãos se batizando para a glória de Deus. Mas nós temos ainda pessoas nessa igreja que ainda não tomaram sua decisão de fé. E é importante a caminhada. E lembra que eu falei no início que a nossa igreja ela tem se tornado uma igreja acolhedora? Meus irmãos, nós juntos vamos ajudar os novos na fé. Juntos nós vamos ajudar os velhos na fé. Juntos nós vamos ajudar qualquer pessoa que queira se afastar do Senhor. Nós não vamos abandonar ninguém. Pode pensar em alguma pessoa que você está sentindo a falta, que já tem alguns cultos que não tem vindo.
temos mandado mensagem para essa pessoa, temos orado, perguntado. Então, isso é ser igreja. É a misericórdia, não é o julgamento. O próprio Cristo veio dizer que não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. O nosso papel é salvar pessoas através de Jesus Cristo, amém? E para concluirmos, 3 pontos. Tenham o mesmo modo de pensar pregado por Pedro. E qual o termo mesmo? Uma contradição. Terceira vez já que eu pergunto. É uma contradição isso ser ensinado por Pedro. Porque quando nós olhamos para a vida de Pedro, Pedro não era essa pessoa aqui não. Não era mesmo. Pedro era ruim. Pedro era olho por olho, dente por dente. Mas olha o que Pedro está falando aqui. Nós estamos aqui recebendo a mensagem de uma pessoa transformada. Nós não estamos recebendo a mensagem daquele Pedro que negou a Jesus. Nós estamos recebendo a mensagem de Pedro que ousou sofrer as mesmas dores que Jesus Cristo. Porque, para quem não sabe, Pedro também foi crucificado. A diferença foi porque ele não ousou nem receber a mesma morte de Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E mesmo sabendo que o seu fim seria o mesmo de Jesus, ele diz: não devolvam o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então nós devemos, meus irmãos, como igreja, ter esse modo de pensar, e eu pensar aqui não é só pensar na mente, mas é o agir. A gente não faz aquilo que pensa, pelo menos é para ser. Às vezes a gente age pelo instinto, nem pensou, mas nós somos chamados para pensar, um pensar santo, um pensar que edifica, um pensar que santifica Jesus em nosso coração, e aí, consequentemente, agir. Então nós temos agido, pensado, realizado, conforme Pedro está aqui ensinando. Sejam justos em seus procedimentos, ainda que sofram. O nosso desafio como igreja não é ser justo com aqueles que são justos, porque é fácil. É fácil, Jesus vai dizer lá em Mateus, é muito fácil vocês amarem quem vos ama, eu quero que vocês amem e que vos odeiem. Jesus nos chama para amar pessoas que nos odeiam. E nós temos feito isso. Nós temos sido justos em nossos procedimentos, ainda que gere sofrimento. Esse é o nosso desafio. E por fim, creia que Jesus morreu por injustos. E quem são os injustos? Somos nós. Somos cada um de nós. Um dia nós fomos injustos, mas nós fomos justificados por Jesus. Mas enquanto não transformados plenamente na glorificação eterna, nós ainda agiremos como, de vez em quando, pessoas injustas. Injustas, pessoas que vão ouvir mais a si, pessoas que vão ouvir mais ao pecado, pessoas que vão ouvir mais à carne. Mas o convite que Deus tem nos feito essa noite é que entregamos nossa vida a Jesus como pessoas injustas para que Ele nos torne justos, para que Ele nos justifique, para que Ele nos santifique, para que Ele nos transforme. Amém? Convido você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos estar orando nesse momento. E nesse momento eu quero que você peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você foi injusto com alguém. Se houve alguém na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, ou aqui na igreja, ou aonde for, e você foi injusto com essa pessoa. E o injusto aqui não é que a pessoa te retribuiu bem e você era para ter sido bondoso, mas é a justiça de Deus onde você deveria ter retribuído somente bondade, somente amor, somente misericórdia. Mas você foi usado pelo diabo, infelizmente, nas suas emoções, nos seus pecados, no seu orgulho a fazer o mal contra essa pessoa. Peça perdão ao Senhor neste momento e Ele vai te perdoar.
e Ele já te perdoou naquela cruz do Calvário. Ele derramou o seu precioso sangue para justamente te justificar, porque você sozinho, você não tem possibilidade alguma de ser justificado. Mas Jesus te convida para te justificar, para te salvar. E essa salvação disponível para você crente, que já é um salvo, também é disponível para você descrente, para você incrédulo, para você que não tem caminhado com o Senhor. E se há alguém aqui essa noite que deseja confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e aqui é para aqueles que ainda não o fizeram, tá? Aqueles que já levantaram sua mão, aqueles que já ficaram em pé e confessaram o Senhor Jesus em algum momento aqui nesta igreja. Mas o convite é para aqueles que ainda não fizeram publicamente, entenderam a mensagem e reconhecem que não têm sido pessoas justas, não têm caminhado com o Senhor e desejam a partir de hoje confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, ou que já tem sido um crente, mas um crente falho, um crente que precisa melhorar, tem andado também afastado do Senhor. Convido você a ficar de pé e eu quero orar pela sua vida. E nessa oração eu quero te ajudar, eu quero somar com você, eu quero, como igreja, orar com você essa noite, para que você venha ser um crente melhor, para que você venha ser um crente digno de um dia entrar no reino de Deus, porque nós não temos dignidade nenhuma diante do Senhor, mas Ele nos torna dignos, Ele nos torna puros, Ele nos torna perfeitos. Então, se alguém aqui essa noite, com esse desejo no coração de confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, convido somente para você ficar de pé e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Pode continuar de pé. Convido os demais. Há alguém aqui essa noite que deseja confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? E junto com a Luciana, junto com os demais irmãos e irmãs dessa igreja, deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador, convido a ficar de pé, sem constrangimento algum, porque eu quero orar pela sua vida. Um dia eu também fiquei de pé. Um dia também eu me coloquei diante do Senhor e reconheci as minhas fraquezas, reconheci a maldade do meu coração, reconheci que eu não tinha qualquer poder para alcançar Jesus Cristo, alcançar o céu e a glória eterna, mas Ele me viu, Ele me amou, Ele morreu por mim e Ele me alcançou. Há alguém mais que deseja ter esse compromisso com o Senhor Jesus publicamente? Se não há, Luciano, vou orar pela sua vida, tá? E toda a igreja ora comigo também. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus, por essa vida, Pai amado, que se entregou a Ti essa noite. Não será uma caminhada fácil, Pai amado, mas como igreja nós ajudaremos a Luciana a perseverar em Ti, Pai amado. Que ela possa contar a partir de hoje com esta igreja, Pai amado, que a ajudará nessa caminhada. E muito obrigado, Senhor, porque essa palavra alcançou ela, alcançou a mim, alcançou todos aqui que um dia entregaram suas vidas ao Senhor. Então nós Te adoramos, Pai amado, porque o Senhor quem nos torna justos, o Senhor quem nos torna perfeitos, santos e merecedores de fazer a Tua obra aqui neste bairro e aonde o Senhor nos chamar. A alcançar vidas, a alcançar pessoas que também um dia, hoje são injustas, mas que um dia também podem ser justas, Pai amado, através do Teu perdão e da Tua salvação. Seja com esta igreja, Pai amado, com a pregação da Tua palavra e nos usa poderosamente a fazer o bem. Seja para quem for, crentes e também não crentes, por amor ao Teu nome, ainda que soframos. Assim nós Te adoramos e entregamos a Ti, Senhor, esta oração em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, pode sentar. Desejo uma palavra com você ao final do culto, tá bom? Pra gente caminhar junto com você, tá? Posso fazer? Tinha um louvor, né? Em seguida. Depois louvor. Amém. Antes de eu falar, tudo estava sobre mim.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito é o ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tão impressionante, infinito é o ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito é o ousado amor de Jesus para a sombra, escala montanhas pra me derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tão impressionante, infinito é o ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Tão impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Meus irmãos, nós estamos encerrando um ciclo na nossa igreja, né? A pessoa que eu vou convidá-la aqui à frente, ela não está saindo da igreja. Que bom, graças a Deus, tá? Mas é uma despedida de uma função e a gente queria prestar uma homenagem, tá bom? A essa querida pessoa que está se desligando da função de zelador da nossa igreja, que é o Ronaldo.
E aí eu convido o irmão para vir aqui à frente, tá bom? O Ronaldo que dedicou 10 anos da sua vida, mais de 10 anos, à frente da zeladoria da nossa igreja. 2015, a convite da Michaele, não foi? Pode subir aqui, meu irmão, por favor. Convite da Michaele. E, claro, outras pessoas também, né, que agregaram, mas especialmente a Michaele o convidou. Obrigado, viu, minha irmã? E, claro que eu também não posso deixar de destacar a Nara, que lembra do meu sermão domingo passado, falei da minha esposa, então foi muito importante a ajuda da Nara nesse tempo de zeladoria. E a gente queria convidar a Michaele para trazer aqui uma lembrança, tá? Para o casal. E aí, a gente também preparou aqui um quadro, tá bom? De gratidão. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé neste momento e pedir aos irmãos uma salva de palmas para esse casal que tanto nos serviu esse tempo. Muito obrigado. Como eu disse, né, há uma tristeza, porque de fato a gente cativou muito, né, Ronaldo, assim, eu estou aqui desde 2020, são 5 anos, então metade do meu tempo de igreja, conheci a família, me aproximei, todo mundo aqui de alguma forma conhece a família e a gente está muito grato, a palavra é essa, é gratidão, realmente por vocês dois, tá, de estarem aqui conosco, tá, não é uma despedida, tá, como eu disse, da igreja, tá bom? Por favor, não vejam dessa forma, já conversei com os dois, tá, não tem a ver, o desligamento inclusive foi pedido por eles, tá bom? Mas como acontece em outras profissões, faz parte o término de ciclos, tá bom? E eu queria orar pela vida de vocês. Quer falar, Nara? Pronto. Pois tá bom, irmã, fica à vontade. A graça e paz, né, irmãos? Eu queria compartilhar um pouco como foi a nossa chegada, como se deu a nossa participação à frente da zeladoria por esses 10 anos. Eu não fazia parte da igreja, eu vim através do convite da minha cunhada, que está aqui presente, a Neirismar, está logo aqui na segunda fila, à direita, na ponta. E ela ainda não morava aqui no Zé Walter, e ela convidava sempre. E através de uma das vezes que ela me convidou, eu vim como convidada e passei a vir, ainda assim como convidada. E fui ficando, e logo em seguida o Ronaldo também veio como visitante e Deus alcançou a vida dele. Porque através da zeladoria, nós conseguimos estar firmados até então na igreja. E assim, é um motivo de gratidão muito grande compartilhar com a igreja, porque meu marido era um fumante nato. Fumava muito mesmo. E através do amor de Deus para com as nossas vidas e também da pessoa do pastor Paris, muito paciente, muito manso, o Senhor ganhou o meu marido para Jesus e ele se libertou do cigarro, verdadeiramente. Então, assim, eu cheguei aqui na zeladoria, porque na realidade o convite se deu para mim. Eu estava ajudando aqui, quem conhece aqui a Praça da Avenida o calçadão, e eu ajudava uma pessoa lá até então, num espetinho. E aí a Michaele andando por essa praça, ela já me conhecia, não tínhamos muito contato, ela conhecia mais o Ronaldo. E aí ela chegou até a mim e me fez o convite. E eu a disse naquela ocasião que eu teria que falar com ele. E ela viu realmente que a necessidade, porque ela achou que aquilo ali para mim não era legal, eu ficava até 10, 11 horas na praça e pegando fumaça. E ela se compadeceu um pouco da situação e fez a proposta, ao qual estávamos até
hoje pela manhã à frente da zeladoria. Então, assim, eu quero expressar a minha total gratidão a toda a igreja, aqueles que nos acompanharam durante esses 10 anos, não só à frente da zeladoria, mas também como membros dessa igreja, aqueles que se solidarizaram com as nossas dificuldades, com as nossas divergências. E quero pedir aqui perdão a algum, aqueles que em algum momento, com a minha forma de expressar, porque eu tenho uma entonação de voz muito alta, e às vezes isso pode ter gerado um mal entendimento em alguma pessoa. E eu quero aqui também pedir perdão se eu magoei alguém com o meu tom de palavra. Em alguma vez talvez eu me excedi, porque eu sou um pouco destemperada, mas Deus também tem transformado isso na minha vida. Eu creio que muitas pessoas aqui têm visto isso, o quanto que eu tenho mudado, ou pelo menos eu tenho me esforçado a melhorar. E eu quero expor a minha total gratidão a toda a igreja, não os que já são da igreja, os quais quando eu cheguei já estavam, como também aqueles que estão fazendo parte mais recente, né? Que eles se sintam acolhidos, abraçados, como eu e a minha família fomos, e ainda hoje somos. Apesar da nossa filha não estar aqui na igreja, nós temos uma filha que ela fez parte durante algum tempo. Infelizmente, por opções, né, individuais, ela fez a escolha de sair. Mas eu acredito que a igreja tem clamado, orado continuamente pela vida dela. E eu só tenho a agradecer também por isso e que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Obrigada, gente. Ronaldo, quer falar não? Vamos impor nossas mãos para essa família. Por favor, Ronaldo, faltou a oração, tá? Obrigado. Não conseguimos, em palavras, expressar todo o sentimento, mas que a igreja possa, após o culto, dar um abraço na família, tá bom? E agradecer também, tá? Diga muito obrigado para esse casal que serviu a nossa igreja, tá? O ministério, embora a zeladoria não seja um ministério, mas foi notório que eles faziam isso por amor. Não era pelo dinheiro, é por amor. E que o próximo zelador, né, agora está na experiência do nosso irmão Francivaldo, para quem não sabe, esposo da Carol, do Ministério Infantil. Ele vai estar à frente dessa função, tá bom? Estejam orando também por ele, tá? Para que seja feita a vontade de Deus também, tá? Vamos orar pelas suas vidas. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado, nesta igreja, através da vida do Ronaldo e da vida da Nara, Pai amado. Essa família que nos abençoou, Pai amado, através da zeladoria, Senhor, da nossa igreja. Quão importante é termos a igreja limpa, a igreja cuidada, a igreja, Senhor, zelada por pessoas que também são crentes, Pai amado, que também te amam, que também entendem a necessidade de aprender, crescer e serem transformadas por Ti. Então nós temos aqui não um testemunho, Pai amado, de um trabalho profissional, mas de algo espiritual, Senhor, porque o Senhor tem cuidado destas vidas. O testemunho aqui da Nara, muito bem falado por ela, o Senhor cuidou do Ronaldo, da Nara, e temos a certeza e convicção que continuará cuidando, Pai amado, inclusive através desta igreja, Pai, que os ama muito. E obrigado, Senhor, por esses 10 anos, Pai amado, que eles continuem aqui te servindo, Pai amado, agora em outras áreas, em outras funções, para a honra e glória do Teu nome, e para que vidas continuem sendo alcançadas através desse grande testemunho que é as suas vidas, Pai amado, aqui conosco. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Amém, irmãos. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos. Atos 1:8 tem uma palavra poderosa para a igreja. Diz que quando o Espírito Santo vier sobre a igreja, a igreja recebe poder e a partir daí ela se torna testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então veja que nesse versículo aí nós temos a ideia de missões acontecendo ao mesmo tempo. A missão acontece em Jerusalém, a missão acontece em Samaria, a missão acontece na Judeia, a missão acontece
até os confins da terra. Então, alguns irmãos perguntaram, mas a Central Ágape vai abarcar 2 campanhas de missões ao mesmo tempo? Vai. Porque nós temos a nossa necessidade aqui. Mas isso não é e nunca foi motivo para nós negligenciarmos aquilo que acontece no nosso país. Então, hoje, a partir de hoje, você tem várias opções se você quiser contribuir com a obra do Senhor. Se você disser no seu coração, eu quero ajudar vocês a cobrirem o beco de vocês, você tem como fazer isso. Eu quero ajudar a Central Ágape a ser o braço da Igreja do Senhor entre os ribeirinhos lá no Amazonas. Você tem como fazer isso através de missões nacionais. Eu quero contribuir para que a obra do Senhor continue acontecendo, a manutenção da igreja. Nós não contamos com patrocinador e nem com nenhum político aqui por trás da igreja. Tudo que aconteceu aqui até hoje foi só com o compromisso de fidelidade e generosidade dos irmãos. Então, nós vamos louvar o Senhor dedicando as nossas vidas a Ele. E você pode utilizar esse louvor para trazer sua contribuição aqui à frente, ou se você optar pelos meios digitais, temos a chave e o QR Code lá ao fundo. Vamos louvar o Senhor. Você pode contribuir enquanto nós louvamos. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Por que você nasceu? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque podemos estar aqui esta noite, ó Deus, porque podemos demonstrar toda a gratidão que temos a Ti, ó Deus,
por ser o nosso Senhor e Salvador, Senhor. Porque um dia tu nos tiraste, Senhor, de um lamaçal de pecado e nos trouxeste, ó Deus, para uma vida de graça, amor e misericórdia. Obrigado, Senhor, por cada oferta aqui colocada no gasofilácio, ó Deus. Obrigada por cada vida, Senhor, oferecida a Ti. Muito obrigada e abençoa, Senhor, a cada um que adentrou aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estamos caminhando para o nosso encerramento, mas antes temos alguns avisos da agenda semanal para passar. Começando com o nosso culto de oração, quarta-feira, 7h30 da noite. É o nosso momento de estarmos fortalecendo nosso vínculo com Deus por meio da oração. Também conhecendo melhor a nossa doutrina. Nós temos nosso culto dedicado também essa parte ao estudo da doutrina batista. Nós começamos um estudo há 2, 3 semanas. Então, se você deseja conhecer um pouco melhor o que nós cremos como batistas, então essa é a oportunidade, tá? No sábado missionário, a partir das 2h, teremos reunião dos amigos de missões, embaixadores e mensageiras aqui na igreja, certo? Um pouquinho diferente a programação desse sábado. 4h, o Pra Sempre Um, que é o nosso Ministério de Casais, vai ter uma reunião especial ali na Beira-Mar. Os casais farão um passeio romântico ali para curtir aquele pôr do sol maravilhoso que nós temos ali na Ponte dos Ingleses. Mais informações com a irmã Bene, tá? No próximo domingo, irmãos, nós não teremos a nossa escola bíblica comum como nós estamos acostumados a ter, mas nós teremos uma capacitação para toda a igreja, tá? Você não está autorizado a ficar dormindo no domingo de manhã, porque nós estaremos aqui reunidos para um outro tipo de aprendizado. Nós estaremos recebendo uma capacitação sobre transtorno do espectro autista. Então nós convidamos, a psicóloga Vitória Elizabeth para estar trazendo uma capacitação para a gente aqui. Eu sempre comparo muito a igreja à escola. Então hoje na escola nós devemos acolher pessoas, acolher crianças com espectro autista e aprender a lidar também com os pais, dessas crianças. Então, por que não tornar a igreja um ambiente para receber as pessoas que sofrem, que têm o transtorno do espectro autista e aprender a lidar com os pais dessas crianças também. Nós temos tido uma demanda cada vez mais crescente no Ministério Infantil, mas sempre essa prática sendo espalhada para a igreja toda. Amém? Então, domingo às 9h teremos essa capacitação aqui. Não deixe de acompanhar a igreja nas redes sociais, @IBCAgape no Instagram, no YouTube IBCA Média, para ficar por dentro de mais programações aí da nossa igreja. Convidar o pastor para estar encerrando o nosso culto. Vamos ficar de pé. Senhor Antônio, faltava um glória a Deus. Amém, meu irmão. Muito feliz, viu, pela presença sua, da sua esposa, tá? Sejam bem-vindos. E a toda a igreja uma boa semana de paz, muitas bênçãos. E estamos aqui, precisando, manda uma mensagem, liga, estamos à disposição dos irmãos. Vamos orar neste momento, encerrando o nosso culto essa noite. Querido Deus, amado Pai, te glorificamos, Senhor, porque concluímos, Pai, toda a nossa adoração a Ti neste culto. Uma adoração que não termina aqui, Pai amado, continua na nossa vida diária, no retorno agora aos nossos lares. Mas muito obrigado, Senhor, por tudo que aprendemos aqui, por tudo que fomos alcançados, Senhor, e que possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana. Abençoa cada família aqui presente e representada, entendendo que somos uma extensão da família de fé, a igreja, nas nossas casas, para que aqueles que não são crentes possam, através do nosso testemunho, através da nossa evangelização, também serem alcançados. Abençoa todo o restante da nossa semana e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, tua igreja, e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e um bom retorno aos seus lares.